Olá, povo de Deus, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum, 24 de novembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 14, de 14 a 19 e de Lucas 21, 5 a 11. Continuando nossa leitura de Apocalipse, temos uma descrição simbólica do processo de julgamento final. Frei Carlos Mesters faz um enquadramento da perícope de hoje, abrangendo os versículos do capítulo 14 que antecedem ao nosso texto de hoje. Diz ele: João levanta o véu do futuro, começa a descrever como vai acabar a luta que começou lá no paraíso terrestre. 3 anjos aparecem e anunciam o que vai acontecer. O primeiro anuncia a chegada do dia do julgamento, 14 de 6 a 7. O segundo anuncia a queda da Babilônia, versículo 8. Babilônia, é bom lembrar, é sempre Roma, a capital do império no Novo Testamento. O terceiro anjo anuncia a derrota final de todos os adoradores da besta fera, versículos de 9 a 11. E a condenação do império, portanto, já está decretada. E a certeza disso dá força ao povo das comunidades para continuar a resistir. Versículos 12 e 13. Daí vem o nosso texto de hoje, que apresenta a chegada do dia do julgamento, onde aparece o Filho do Homem sentado num trono de nuvens. O julgamento terá uma ceifa e uma vindima, trigo e uva, certamente. Ceifar os bons e fazer a vindima dos maus é uma das possíveis interpretações, pois os frutos da vindima serão lançados no grande lagar da ira de Deus. Vejam que a perícope completa compreende ainda o versículo 20, omitido hoje na liturgia. E nele temos: pisaram o lagar fora da cidade e dele saiu sangue até os freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Esse rio de sangue é o símbolo da abrangência da condenação. E esse ser sentado sobre a nuvem, que se parecia com o Filho do Homem, é sempre interpretado como Cristo realizando a ceifa, o julgamento. Porém, há autores que dizem que, se fosse o Cristo, não estaria submetido às ordens de um anjo. Em todo caso, o Cristo é o Senhor absoluto da história em Apocalipse e comanda, assim, o processo de julgamento. Apocalipse deixa claro que o mal será vencido, e essa certeza empodera a comunidade na resistência, na luta e na esperança da vitória. Ninguém pode desistir da luta, ainda que o mal pareça vencer e que o povo de Deus pareça ser frágil. O povo de Deus será protegido no dia em que a foice do juízo fará seu trabalho final. Lucas 21, de 5 a 11. Pelos inúmeros textos bíblicos sobre o fim dos tempos, sobretudo no Segundo Testamento, podemos deduzir que se tratava de um tema recorrente nas comunidades. Como vai ser o fim do mundo? Quem se salva? Quem se condena? Quais os sinais que indicarão que estamos nos aproximando verdadeiramente do fim? Jesus nunca fugiu do tema e a ele referiu-se inúmeras vezes, e quase sempre embaralhava esse tema com o que iria acontecer com ele mesmo. Quando se estuda teologia, o aluno se depara com uma disciplina que trata do fim dos tempos, chamada de escatologia. Escatologia vem de uma composição de 2 palavras gregas: escatom, os últimos, e logia, estudos, estudo dos últimos tempos. O Concílio Vaticano II trata desse tema na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium e afirma: a Igreja, para a qual somos todos chamados em Cristo Jesus, e na qual, pela graça de Deus, adquirimos a santidade, só se consumará na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas. E com o gênero humano, também o mundo todo, que intimamente está ligado com o homem
e que por ele chega ao seu fim, será perfeitamente restaurado em Cristo. Assim, o concílio entende a escatologia como o tempo da restauração final e total de todas as criaturas, a restauração da nossa casa comum por Cristo, com sinais evidentes já na história. Então é o já e o ainda não, tão conhecido na escatologia. No nosso texto de hoje, há uma narrativa das maneiras, uma das maneiras que as comunidades encontraram para falar desses tempos finais. É claro que está por detrás a catástrofe que sucedeu com Jerusalém nos anos 70, uns 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, e uns 15 anos antes da elaboração deste evangelho. Como havia muitas correntes debatendo sobre o fim do mundo, a comunidade será alertada para não cair nas conversas dos catastrofistas, que viviam inventando sinais cá e acolá, dizendo que o fim já tinha chegado. Também havia os pregadores charlatães que se apresentavam como se fosse o anjo ceifador do Apocalipse. Por isso, era importante o recado dado às comunidades: tende cuidado em não vos deixar desenganar, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, ou ainda, o tempo está próximo, não os sigais. E os cristãos eram instigados a saber e interpretar os sinais dos tempos. Muitas catástrofes acontecerão, mas não significa que o fim esteja próximo. Lucas carrega as tintas nos sinais que acontecerão, sem, contudo, serem realmente os indicadores do fim do mundo. Ouçamos: quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É necessário que estas coisas sucedam primeiro, mas não será logo o fim. Há de erguer-se povo contra povo, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em vários lugares fomes e epidemias. Haverá fenômenos apavorantes e grandes sinais no céu. Sinais dos tempos serão outra marca do Concílio Vaticano II, que nos convoca a saber discerni-los na história. Para tal empreita, necessitamos da ajuda das ciências, pois somente a teologia não nos oferece todos os elementos para tal juízo. Podemos aurir do concílio uma verdadeira teologia dos sinais dos tempos. Para isso, precisamos nos servir de critérios teológicos, filosóficos, éticos e antropológicos. Sabermos nos relacionar com outras ciências que nos ajudam a interpretar os sinais dos textos e seus contextos. Também concorrem para o sucesso de tal teologia os princípios de discernimentos, tais como liberdade, igualdade, fraternidade e diversidade. Discernirmos a presença de Deus onde há comunidade de gente fraterna e livre, nas quais se reconhece e defende sua igual dignidade e se respeitam e promovem suas diversidades. Portanto, uma interpretação teológica do presente não se faz somente descrevendo os fenômenos históricos e as aparências subjetivas, mas também compreendendo a significação que eles têm em referência à presença de mais ou menos liberdade e fraternidade, ao maior ou menor respeito pela igualdade e pelo reconhecimento da diversidade. Por fim, o trabalho da teologia dos sinais dos tempos é assinalar como e onde está atuando Cristo. Declarar onde, quando Deus atua, se faz presente nos acontecimentos, na sociedade, e ao fazê-lo se pode cometer erros. Por outro lado, não o fazer se pode decretar que Deus é irrelevante. Portanto, nossa missão hoje é estarmos atentos aos sinais dos tempos e sabermos interpretá-los,
para não ficarmos correndo atrás deste ou daquele fenômeno que nada tem a ver com o fim dos tempos, como nos alertou o Evangelho. Um beijo no seu coração.